paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais um estudo bíblico, estudo básico, porém necessário, sobre um dos temas mais polêmicos e que gera mais discussões entre os cristãos. Eu não quero trazer isso por causa que é um tema polêmico, mas porque eu entendo que é necessário para a nossa compreensão, tanto da palavra de Deus, como também do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero falar hoje com vocês sobre dízimos. Dízimos são para hoje? Somos obrigados a dar o dízimo? Seu pastor prega sobre dízimo? Pois bem, nós vamos para a palavra de Deus e vamos fazer um estudo breve, porém importante e necessário para que possamos compreender a realidade a respeito desse tema tão debatido e que gera tantos estudos e tantas análises. Eu não pretendo esgotar essa temática, até porque o tempo que eu quero usar para esse vídeo, eu quero que seja um vídeo curto, apenas para instigar você mesmo a, na sua casa, pegar a sua Bíblia, estudar, ler, se aprofundar sobre o tema. Então, meu objetivo é mais de te incentivar a se aprofundar nessa temática. Tudo bem? Vamos lá. Dízimo é uma palavra que vem do hebraico que significa a 10ª parte. Quando nós vamos olhar na Bíblia Sagrada, nós vemos logo antes de Moisés, tem gente que diz que o dízimo é da lei de Moisés, mas não. Antes da lei de Moisés, nós já vemos duas menções sobre dízimo. A primeira aparece em Gênesis capítulo 14, verso 20, e a segunda em Gênesis 28, verso 22. Na primeira, nós vemos Abraão doando o dízimo dos despojos para Melquisedeque. E na segunda, nós vemos Jacó fazendo um propósito com Deus, de que se Deus o abençoasse, ele iria devolver, ele iria dar o dízimo de tudo para Deus. Então nós vemos aqui dois textos bíblicos falando que o dízimo é antes da lei de Moisés. Mas aí eu quero dizer para vocês que o dízimo mesmo foi estabelecido por Moisés. Em Israel, se nós formos olhar na Bíblia, nós vemos hoje, por exemplo, no texto de Levítico, capítulo 27, verso 30, em Números 18, verso 21, e em Deuteronômio 12, 6, existem outras passagens que falam que o dízimo passava a ser algo obrigatório para o povo de Israel. E esse dízimo tinha como objetivo sustentar os sacerdotes e os levitas. Deus havia tirado Israel do Egito. Israel tinha 12 tribos, e dessas 12 tribos, Deus escolheu a tribo de Levi como a tribo que ficaria responsável pelo cuidado do tabernáculo. Sacerdotes e levitas eram dessa tribo, e esses homens passaram a receber os dízimos para que eles pudessem ser sustentados e, consequentemente, eles pudessem se dedicar integralmente ao serviço no tabernáculo, no futuro ao serviço no templo. Eu digo no futuro por quê? Porque quando Deus tirou Israel do Egito, que Israel se estabeleceu na terra prometida, não havia templo, havia apenas o tabernáculo. Só no tempo dos reis que a gente passa a ter um templo que foi construído por Salomão, filho de Davi, e os sacerdotes e os levitas serviam nesse templo. Então o dízimo tinha como esse objetivo: sustentar sacerdotes e sustentar levitas. Nós vamos para a grande passagem, a passagem mais usada e mais conhecida sobre dízimo, que é Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 8 ao versículo de número 10. Quando o profeta Malaquias, quando Deus, usando o profeta Malaquias, diz: roubará o homem a Deus? E Deus diz: todavia vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então, esse texto é o texto mais conhecido. Mas deixe-me fazer uma pergunta para você. Diante disso tudo, o dízimo
é para nós cristãos? Existem pastores que dizem que sim. Existem pastores que dizem que porque Abraão deu o dízimo, nós também temos que dar. Porque Jacó deu o dízimo, nós também temos que dar. Mas note, nós não podemos usar o exemplo de Abraão e de Jacó para sermos dizimistas. Sabe por quê? Porque a Bíblia só diz que Abraão deu o dízimo uma única vez. E o que nós vemos hoje, em nossos dias, é que os irmãos devolvem os seus dízimos mensalmente. Então, usar Abraão como exemplo, dizendo que nós temos que ser dizimistas hoje, é no mínimo um erro. Porque Abraão deu o dízimo uma única vez na sua vida, em um caso específico. E Jacó, quando nós vamos para Jacó, nós vemos que não foi algo estabelecido por Deus para Jacó, mas foi algo que nasceu no coração do próprio Jacó, ou seja, de livre e espontânea vontade, ele fez aquele voto a Deus, e não há nenhuma ordem de Deus para que Jacó pudesse ser dizimista, ou tivesse que ser dizimista. Mas Ítalo, Deus não estabeleceu o dízimo em Moisés para a tribo de Israel, para todas as tribos de Israel devolverem o dízimo para a tribo de Levi? É verdade, realmente Deus estabeleceu, mas perceba, Deus estabeleceu isso para Israel. Nós não vemos nenhum texto no Novo Testamento que nos mande ser dizimistas. Então, mas você está se esquecendo de Mateus, capítulo 23, versículo 23, onde o Senhor Jesus manda que se devolva o dízimo. Aí eu lhe faço uma pergunta: Jesus mandou que se devolvesse o dízimo? Quem foi que Jesus mandou devolver o dízimo? Quando nós vamos para aquele texto, nós vemos que Jesus está falando com os fariseus. E até aquele momento ainda não tinha sido estabelecida a nova aliança. Então, quando Cristo estabelece a nova aliança, todos esses preceitos que estavam sendo seguidos por Israel passam a ser anulados. É tanto que os apóstolos, veja bem, a palavra apóstolo significa aquele que foi enviado com a mesma autoridade daquele que o enviou. Os apóstolos, nenhum apóstolo no Novo Testamento manda nós devolvermos o dízimo. Ítalo, mas em 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo nos diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não por tristeza nem por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Sim, é verdade. Nós vemos o apóstolo Paulo falando justamente isso, mas ele não está falando de dízimo, ele está falando de oferta. A palavra dízimo nem aparece. A palavra dízimo nem sequer aparece. Nós não vemos Paulo, nem Pedro, nem João mandando ou ordenando que as igrejas dessem os dízimos. Eles falam, nós encontramos textos, principalmente do apóstolo Paulo, falando sobre a importância de sermos generosos, de contribuirmos, mas não necessariamente que sejamos dizimistas. Você pode ser generoso dando 10%, você pode ser generoso dando até mais, mas você também pode ser generoso doando 5%, doando 1%, ou não doando nada, dependendo da sua situação. Às vezes você só vai doar o seu tempo, às vezes você vai doar só o seu serviço. Eu me lembro que quando eu era adolescente, a igreja que eu fazia parte, em Senador Pompeu, estava construindo um templo novo. E eu não tinha condição de ofertar com dinheiro para a construção daquele templo. E eu já disse até em outro vídeo, eu não sou contra a construção de templo, eu sou contra os pastores fazerem templos suntuosos e não cuidarem de vidas. Isso eu sou contra. E na época eu não tinha dinheiro para doar, mas eu doei meu trabalho braçal. Eu fui e fiz serviços braçais ali como forma de doação, sendo generoso. Então às vezes você não tem dinheiro, mas você pode doar o seu trabalho, você pode doar um serviço, você pode doar seu tempo para a glória de Deus. Ok? Aí, veja bem, Jesus mandou os fariseus darem o dízimo, mas foram os fariseus, e naquela época não tinha sido estabelecida a nova aliança. Ítalo, onde que é estabelecida a nova aliança? Em Mateus capítulo 26, Jesus pega o cálice e diz: esse é o cálice da nova aliança em meu sangue. A nova aliança se estabelece com a morte de Jesus na cruz.
É tanto que quando nós vamos olhar, a Bíblia vai dizer que o véu do templo se rasgou. Então, a partir daquilo ali, se inaugura um novo tempo, se inaugura uma nova era. Até então, ainda não havia sido inaugurada essa nova era. Por quê? Porque Cristo não havia morrido. Ainda o povo estava sobre uma velha aliança. Então, meu irmão, querer trazer os dízimos para hoje como uma forma obrigatória é das duas uma. Ou o seu pastor não estudou a Bíblia de forma ampla e não está te ensinando correto, porque nem ele aprendeu correto, ou o teu pastor está usando isso como um meio para ganhar dinheiro e colocando medo nas pessoas. Porque tem pastor que diz assim: você está roubando a Deus, o devorador vai destruir sua vida, vai destruir suas finanças. Irmãos, não é isso. Tudo o que é doutrina para nós está escrito nos escritos dos apóstolos. Se fosse para você ser dizimista hoje, o apóstolo Paulo, os apóstolos teriam escritos, porque aqueles homens eram inspirados por Deus. Mas eu repito, aqui no Novo Testamento não existe nenhum texto que nos obrigue, que nos mande ser dizimistas. Então tem igrejas que fizeram disso verdadeiros meios de vida. Tem igreja que, se o pastor não for dizimista, o pastor presidente tira ele do campo. Ou se o obreiro não for dizimista, ele nunca vai ser consagrado, ordenado a pastor, porque ele não é dizimista. Isso é um absurdo. Isso é forçar o texto, isso é acrescentar à fé cristã elementos judaicos, consequentemente um retrocesso para a fé cristã. Então, nós vemos na Bíblia, no Novo Testamento, que nós temos que ofertar, que nós temos que ser generosos, mas não vemos nenhum texto que nos fale que temos que ser dizimistas. Então, mas o dízimo que eu devolvo na igreja, ele serve para a manutenção da igreja e também serve para o salário do pastor. É errado o pastor receber salário? Não, não é errado. O pastor, ele pode receber salário e ele deve receber salário, porque ele está trabalhando, ele está visitando vidas, ele está estudando para pregar, ele está aconselhando, ele está planejando, ele está gerenciando. Eu acho justo que o pastor receba um salário e receba um salário bom. Só eu não acho justo o pastor pregar que você deve obrigatoriamente ser dizimista, sem que na Bíblia não nos mande fazer isso. Então perceba, existe um erro muito grande, muitas vezes sendo pregado, e muitas pessoas, quando dão dízimo, dizem assim: meu Deus, e agora? A minha família vai ser prejudicada, o devorador vai destruir a minha vida. Gente, isso é engano. Estão te ensinando errado. O devorador, primeiro que o devorador nem era demônio, era gafanhotos que lá em Israel comiam as lavouras. Quer dizer, eles estão pegando uma coisa, estão espiritualizando uma coisa para te causar medo, para que você seja dizimista. Pegue esse vídeo e pegue os textos da Bíblia, procure no Novo Testamento. Eu desafio você e desafio o seu pastor a me mostrar um versículo, sequer um versículo no Novo Testamento que nos mande ser dizimistas, que mande a igreja de Cristo ser dizimista. Tem um texto de Mateus 23, mas Jesus não está falando para os seus discípulos não, Jesus está falando para os fariseus que viviam sob a lei de Moisés. E Jesus ainda disse que mais importante do que dar o dízimo era ser misericordioso, era ser justo, era ser reto. Leia lá o versículo, Mateus 23, 23. Vai ter um versículo também lá em Hebreus falando sobre dízimo, mas ali não é uma ordenança para a igreja, ali é falando a respeito de que Abraão deu o dízimo para Melquisedeque. Mas, irmão, se você for pegar aquele texto como base, só tem um texto. Entenda, quando tem doutrina, a gente tem mais de um versículo. E ali não é um mandamento. Não há um mandamento para a igreja cristã. Aquilo é um ensinamento que o escritor aos Hebreus está fazendo, citando um caso que aconteceu no Antigo Testamento, para mostrar que Cristo nós estamos em uma superior aliança. Então, queridos, entenda, é importante nós sermos justos e pregarmos a palavra de Deus com justiça. Se o seu pastor prega que dízimo é obrigatório, ele está errado.
Aí eu te digo uma coisa a mais, ainda te digo mais uma coisa. Se você quiser ser dizimista, seja. Se você quiser dar mais do que eu dízimo, dê. Mas no dia que você não puder dar, você não vai ser amaldiçoado e você não está errando. Por quê? Porque você não está debaixo da lei de Moisés. Pastor Ítalo, e se meu pastor não tiver dinheiro para trabalhar? Aliás, para se sustentar. Se a igreja não sustentar meu pastor, então o seu pastor vai ter que mostrar que ele faz a obra de Deus por amor e ele vai ter que trabalhar com as próprias mãos. O apóstolo Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses 2, versículo de número 8 a 10. 2 Tessalonicenses 2, versículo de 8 a 10. Eu queria que você lesse esse versículo para o seu pastor. Então se a igreja não puder sustentar o pastor, o que é que o pastor vai fazer? Vai fazer o que o apóstolo Paulo mandou ele fazer, né? O apóstolo Paulo deu exemplo dizendo assim, que ele trabalhou com as próprias mãos, e ele ainda diz mais, que trabalhou com as próprias mãos para não ser pesado. Nem de graça comemos pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não ser pesado para a igreja de Deus, né? E ele diz, mas não é porque a gente não pudesse ser, e não tivesse autoridade, versículo 9, não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar exemplo. Está entendendo, meus irmãos? E Paulo ainda diz no versículo 10, quem não trabalha não coma. Então, se o seu pastor faz a obra de Deus por amor, e os dízimos e as ofertas da igreja não são suficientes para sustentar ele não vai sair da igreja não, ele vai continuar na igreja, mas ele vai ter que arrumar um trabalho e trabalhar, até que a igreja tenha condição de sustentá-lo de forma digna. E aí, quando a igreja amadurecer, que começar a contribuir de forma livre, sem pressão, aí o seu pastor vai poder se dedicar integralmente à obra. Aí o que é que os pastores muitos dizem hoje? Mas a gente tem que pagar uma conta de luz, mas a gente tem que pagar uma conta de água, mas a gente tem que pagar a manutenção do templo. Meu irmão, então fecha o templo. Se o templo não está se sustentando, se não tem condição, se a igreja é uma igreja simples, humilde, que não tem condição financeira, então fecha o templo, vai para debaixo de um pé de árvore, vai pregar o evangelho debaixo de um pé de árvore, mas não mente dizendo para o povo que o povo tem que ser dizimista obrigatoriamente, porque você vai pagar um preço diante de Deus por estar pregando a palavra errada. E agora eu digo para você, pastor, você que prega que dízimo é obrigatório, você está pisando no sacrifício de Jesus na cruz, você está pisando no Novo Testamento, você está enganando, está sendo enganado, e pior, você está enganando o povo de Deus. Então, meus irmãos, se você quer ser dizimista, seja, mas seja por amor, não seja por medo. Se você não puder dar o dízimo, você não vai ser amaldiçoado, nem os teus filhos vão ficar doentes, nem o teu negócio vai falir, porque você não deu o dízimo não. Se você não der o dízimo, nenhum demônio vai devorar tuas finanças não. Isso é engano, isso é mentira que foi construído e foi enganado, surgiu para que você pudesse ser ludibriado e manipulado. Infelizmente, e pode ter certeza, a grande maioria dessas igrejas que o pastor prega que o dízimo é obrigatório, vai olhar a vida do pastor. Às vezes o pastor não quer trabalhar. Um dia desse eu estava conversando com um rapaz e ele disse assim, eu quero voltar a ser pastor. Ele já tentou ser pastor algumas vezes, não deu certo. Aí eu disse, meu irmão, mas qual o seu objetivo? Ele disse, então você sabe, eu não tenho faculdade, eu não tenho profissão, eu não gosto de trabalhar no pesado, então vou ser pastor. Tem muitos que são assim. Tem muitos que muitas vezes inventam de ser pastor porque não querem trabalhar, ou porque querem fazer da igreja um meio de vida. Cuidado, entenda, você está na nova era, no novo tempo, numa nova história, numa nova aliança.
Não estamos mais na era do Antigo Testamento, que se tinha que sustentar sacerdote, que se tinha que sustentar levita, que você precisava de pastor, de levita, de sacerdote, de legislador, de rei, de profeta para se chegar a Deus. Você não está mais nesse tempo. Por isso eu lhe digo, aprenda a palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que Deus te abençoe. Um abraço.